Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia matemática que, sem que a gente nem perceba, simplesmente construiu o mundo moderno em que vivemos. É quase como uma linguagem secreta que descreve tudo, do movimento dos planetas até os filmes que a gente ama assistir. E tudo começa com uma ideia surpreendente. Para começar, vamos pensar um pouco nessa situação. Ela resume perfeitamente o impacto gigantesco e quase invisível do cálculo. É uma força que está ali, escondida por trás de praticamente toda a tecnologia que a gente usa no dia a dia. Mas como isso é possível? E a lista, olha, ela não para por aí não. Desde os maiores feitos da humanidade, como ir à Lua, até ferramentas que salvam vidas na medicina e até a magia do cinema de animação, tudo isso depende, na sua essência, do cálculo. Então a grande pergunta que fica é: como é que um único ramo da matemática consegue ser tão influente assim? A resposta, por incrível que pareça, não está em nenhuma complexidade assustadora. Pelo contrário, está numa estratégia única, super elegante e com um poder absurdo. E o pulo do gato é esse aqui, o princípio do infinito. A gente não está falando de fórmulas difíceis, não. É mais uma técnica, uma forma de pensar. Se um problema parece complicado demais porque ele é curvo, que tal tratar ele como se fosse feito de incontáveis pedacinhos retos? Se algo está mudando o tempo todo, que tal analisar essa mudança em infinitos instantes congelados no tempo? É uma ideia nossa de uma simplicidade genial. E olha que interessante, essa ideia não é de hoje. De um lado, a gente tem um diagrama muito parecido com o que Arquimedes usou há mais de 2000 anos para calcular áreas de formas curvas, e do outro lado, a gente vê a mesmíssima lógica sendo usada para criar rostos super realistas em computação gráfica. A mesma ideia, dividir o complexo em milhares de pecinhas simples. Aqui, a gente vê a primeira parte do princípio em ação, a divisão. Para criar aquela ilusão de uma superfície curva, lisinha, os animadores começam com formas bem simples e retas, tipo triângulos, só que não um ou dois, milhares, milhões deles. E aí vem a mágica, a segunda parte do princípio, juntar tudo de novo. Quando todos esses milhares de polígonos são combinados, suavizados, o resultado é um personagem como Jerry, daquele curta da Pixar. O que era reto, todo cheio de quinas, de repente se torna curvo e vivo. É pura magia matemática. Ok, mas para fazer essa mágica toda de dividir e juntar, o cálculo nos dá tipo um kit de ferramentas, com dois movimentos principais. De um lado temos o cálculo diferencial. Pensa nele como, sei lá, uma faca de precisão matemática. A função dele é fatiar o movimento em instantes minúsculos, ou uma curva em pontos, para a gente saber exatamente a velocidade de algo naquele exato momento. E do outro lado tem o cálculo integral, que faz o contrário. Ele é tipo a cola, pega todas essas fatias e soma tudo para a gente ver o total acumulado no final. Para ter uma ideia melhor da integração, imagina só esse rolo de pintura mágico. Conforme ele vai andando para a direita, ele vai pintando a área de baixo da curva. A quantidade total de tinta que ele já usou em qualquer ponto é o resultado da integral. É um processo de acumulação, sem parar. Mas a maior sacada de todas foi quando perceberam que esses dois movimentos, o de fatiar e o de juntar, são na verdade opostos perfeitos um do outro. Pensa numa escada. Diferenciar seria como medir a altura de cada degrau, um por um. Integrar seria somar a altura de todos os degraus para saber a altura total. O teorema fundamental do cálculo nos deu um atalho genial. Para saber a altura total que se subiu, é só ver onde se terminou e subtrair de onde se começou. Simples assim. E essa conexão é o que fez do cálculo uma ferramenta tão poderosa. Então, com esse poder todo na mão, o cálculo deixou de ser só uma forma de descrever as coisas. Ele se transformou numa verdadeira máquina de fazer previsões. E é aqui que está o segredo do poder de previsão dele. Se a gente consegue traduzir as leis da física, que a gente já conhece, para a linguagem do cálculo, a própria lógica da matemática pode nos mostrar novas verdades sobre o universo, verdades que ninguém nem sonhava que existiam. Quer um exemplo claro disso? A história de James Clerk Maxwell. O que ele fez foi pegar tudo o que se sabia na época sobre eletricidade e magnetismo e reescreveu usando as equações do cálculo. E aí a própria matemática o levou a uma conclusão impressionante. Deveriam existir ondas eletromagnéticas, ou seja, o cálculo previu o rádio antes que alguém sequer imaginasse construir um. E essa linha do tempo aqui mostra como tudo aconteceu de forma impressionantemente rápida. Em 1865, Maxwell faz a previsão, ali, no papel.
pouco mais de 20 anos depois, em 1887, Heinrich Hertz vai lá e prova que as ondas são reais. E em 1901, o que era uma previsão vira uma tecnologia global, com o Marconi mandando a primeira mensagem sem fio pelo Atlântico. Em menos de 40 anos, uma equação mudou o mundo para sempre. Achou a história do Maxwell incrível? Então se prepara, porque tem outra, talvez ainda mais bizarra, de como o cálculo consegue arrancar os segredos mais profundos do universo. Vamos voltar para 1928. O físico Paul Dirac não estava tentando explicar algum experimento que não fazia sentido. A busca dele era, digamos, mais artística. Ele só queria encontrar uma equação que fosse matematicamente bonita, que unisse as duas maiores teorias da física da época de um jeito elegante. Só que essa equação linda dele acabou fazendo uma previsão que, na época, soava como um completo absurdo. Ela dizia que deveria existir uma espécie de antielétron, uma partícula de antimatéria que ninguém nunca tinha visto, nem sequer imaginado. Era literalmente um fantasma que apareceu nos cálculos. Mas aí, apenas 4 anos depois, o fantasma foi encontrado de verdade. A partícula, que ganhou o nome de positron, foi descoberta. E hoje, essa previsão, que nasceu da busca de um físico pela beleza matemática, é a base da tecnologia dos exames PET, uma ferramenta essencial na medicina moderna. Se isso não é a prova de que o universo fala matemática, eu não sei o que é. E tudo isso nos leva a uma última questão, uma provocação sobre o futuro da descoberta científica. Hoje em dia, a gente vê o surgimento de inteligências artificiais que aprendem sozinhas, sem qualquer ajuda humana. O AlphaZero, por exemplo, aprendeu xadrez do zero e se tornou o melhor jogador da história em poucas horas. Agora imagina se a gente aplicasse esse tipo de inteligência, um alfa infinito, digamos assim, para decifrar os grandes mistérios da natureza. E aqui fica a reflexão final. Se uma inteligência artificial dessas nos desse as respostas para, sei lá, a cura do câncer ou para energia de fusão, tudo escrito na linguagem do cálculo, mas de um jeito que a nossa mente simplesmente não consegue acompanhar. O que isso significaria? A matemática nos deu o poder de prever o universo. A grande questão para o futuro é, será que a gente vai continuar sendo capaz de entender essas previsões?